ela não se arrepende de ter perdido você. Ainda não. Por enquanto, ela se sente livre, indiferente, talvez até empoderada. Acredita que tomou a decisão certa. Pensa que você voltará rastejando, ou pelo menos que ficará obcecado com o nome dela. E você provavelmente a vê seguindo em frente como se nada tivesse acontecido. Você está aí se perguntando como alguém que jurou que você era tudo agora. Age como se você nunca tivesse existido. Sou Andrea Vermonte, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Mas aqui está o que a maioria dos homens não entende. O arrependimento não chega de imediato. Ele chega tarde, depois do silêncio, depois que a poeira baixa, depois que ela percebe que você foi o último homem que realmente se importou. Ela não sofre agora porque ainda acredita que você está sofrendo. Isso lhe dá controle. Isso a conforta. Mas o que acontece quando a atenção desaparece, quando as mensagens param, quando você some não pela dor, mas por propósito? É aí que o relógio começa a contar, não para você, para ela. Porque enquanto ela aproveita a sensação de ter feito o melhor para si mesma, ela não sabe que você não está congelado no tempo. Você não está preso na memória. Você está se tornando irreconhecível, mais frio, mais forte, mais claro. Ela não se arrepende de ter perdido você, por enquanto. E é exatamente assim que deve ser, porque o arrependimento é um veneno lento. Ele se infiltra quando ela te vê superá-la em silêncio. Não se trata de esperar que ela sofra. Trata-se de saber que o seu silêncio, o seu desapego e o seu crescimento falarão mais alto do que qualquer coisa que você possa dizer. Ela ainda não se arrepende, mas vai se arrepender. E quando isso acontecer, você já estará muito longe, mental, emocional e espiritualmente intocável. Vamos falar sobre a psicologia do arrependimento tardio e sobre como fazer com que ela sinta o que nunca esperou sentir. Se você terminou de precisar validação instantânea, se está pronto para deixar que o tempo e o silêncio falem, deixe seu like, se inscreva, ative as notificações e comente abaixo. Ela vai se arrepender quando eu já tiver ido de verdade. Agora vamos começar. Número 1. O arrependimento dela não é imediato, é diferido. Quando ela foi embora, não sentiu a perda. Isso é o que mais dói, não é? Como ela pôde te deixar ir tão facilmente, sorrir, postar selfies e continuar como se nada tivesse acontecido? Você está ali nas consequências, com o peito pesado e os pensamentos acelerados. Enquanto isso, ela parece intacta. Mas aqui está o que você ainda não entende. As mulheres processam a perda de forma diferente. Em toda a minha prática clínica, observei que elas frequentemente não sentem as consequências de partir até muito mais tarde. Por quê? Porque elas não vão embora quando sentem que terminaram. Elas vão embora quando já se desconectaram emocionalmente, semanas ou meses antes. Você está sentindo agora o que ela já havia processado. Mas essa é a armadilha. Ela se sente à frente da dor. Então você assume que está perdendo, que ela nunca vai se arrepender, que não significou nada. Falso. O arrependimento não é um interruptor, é uma bomba relógio. E ela começa a contar a partir do momento em que você para de entrar em contato. Quando a sua energia esfria, quando as mensagens cessam, quando o seu nome desaparece das notificações dela. É aí que algo muda sutilmente dentro dela. No início, ela sente alívio, pensa que você desistiu, mas deixe o tempo passar, semanas se vão,
Você não orbita ao redor dela, não a persegue, não dá sinais de colapso. Esse silêncio se torna pesado e, de repente, a ausência começa a ressoar. É aí que o arrependimento começa a se formar. Não porque ela queira você de volta, mas porque percebe que você não está mais acessível, que a presença dela na sua vida não deixou uma marca permanente, que ela era substituível. Isso não a golpeia imediatamente. E isso é bom, porque você não está interessado em gratificação instantânea. Você está interessado no domínio a longo prazo, emocional, mental, espiritual. O arrependimento dela chegará em silêncio, lentamente, e quando chegar, você não vai precisar que ela te diga. Vai sentir na confusão dela, nas mensagens indiretas, nas tentativas de reentrar no seu mundo. Mas nesse ponto, você não estará lá para recebê-la. Número 2. O homem que você era versus o homem em que está se tornando. Ela não deixou o homem que você é agora. Ela deixou o homem que você costumava ser, a versão de você que ainda tinha feridas abertas, que vivia sem limites, que ainda não conhecia o próprio valor. Essa é a verdade que a maioria dos homens ignora. Ela não rompeu com a versão mais forte de você. Ela se afastou do homem que ainda não havia se tornado esse alguém. E essa é a sua vantagem. Porque enquanto ela sente que está avançando, você está evoluindo de uma maneira que ela não consegue prever nem controlar. O homem que ela respondia imediatamente, publicava para chamar atenção, tentava provar o próprio valor depois que ela parou de reconhecê-lo. Mas o homem em que você está se tornando, ele não é reativo, não tenta provar nada, nem sequer precisa que ela o note, porque tudo que está construindo agora é para ele, não para ela, não por vingança, mas por legado. É aqui que entra algo que aprendi ao longo de décadas estudando a mente humana. Você não sobe de nível para exibir. Você faz isso em silêncio, com disciplina, com intenção. Enquanto ela se concentra em distrações externas, você acumula vitórias internas. Clareza mental, força física, controle financeiro. Você está se tornando algo raro. E é aí que o arrependimento se infiltra nela. Não quando você ostenta o sucesso, mas quando ela percebe que não consegue acessar a nova versão de você. Porque sejamos honestos, o homem que você era antes não teria ido embora, teria esperado, cedido, permanecido. Mas o homem que você está se tornando agora não espera validação. Ele supera tudo que não lhe serve, sem desculpas. Essa mudança é psicológica, essa mudança é espiritual. E quando ela perceber que deixou o homem que estava a instantes de se tornar grande, o arrependimento não vai apenas chegar, vai persegui-la. Ela não te perdeu quando foi embora. Te perdeu quando você decidiu nunca mais ser aquele homem. Número 3. O silêncio não é fraqueza, é pressão. Ela espera barulho, drama, emoção. Espera que você desmorone, que se vingue, que mande aquela última mensagem só para obter um fechamento. É o que a maioria dos homens faz. Tornam a dor óbvia, entregam o controle emocional, imploram sem perceber. Mas quando você permanece em silêncio, quando não reage, não publica, não pisca, é aí que a pressão começa a se acumular. Porque o silêncio não é fraqueza, é poder calculado. Na minha experiência clínica, percebi que a maioria das pessoas confunde silêncio com derrota. Mas a verdadeira derrota faz com que as pessoas desesperem pelo controle. E o seu silêncio nega esse controle a ela. Ela não sabe se você está sofrendo, não sabe se você se importa, não sabe se está curando ou se já foi embora. Essa incerteza a consome, porque agora o roteiro mudou. Ela passou de saber exatamente como provocar você, para não ter ideia do que passa pela sua cabeça. É aí que a tensão psicológica cresce,
Quando você não diz nada, ela preenche os vazios. A mente dela dispara. Ele já me esqueceu? Conheceu alguém? Por que não disse nada? Esse silêncio se torna um espelho, e quanto mais dura, mais claramente ela se vê. E muitas vezes, pela primeira vez, percebe o que jogou com fora. O silêncio é pressão porque a obriga a confrontar a realidade da qual acreditava estar imunizada. Que você pode viver sem ela, que pode prosperar sem validação, que não precisa provar o seu valor a quem foi embora. A maioria dos homens desmorona sob a dor do término. Os que se conhecem profundamente baixam o volume, se concentram e deixam a ausência falar mais alto do que as palavras. Não se trata de ignorá-la para provocar uma reação. Trata-se de se dominar de tal forma que você não precise dela. Quando você para de explicar, justificar, perseguir, esse silêncio se torna ensurdecedor. E é aí que as consequências silenciosas, lentas e inevitáveis começam. Se você está sentindo que esse conteúdo faz sentido para a sua vida, quero te convidar para algo mais profundo. No meu canal de membros aqui no YouTube, compartilho análises clínicas, reflexões íntimas e ferramentas que não publico em nenhum outro lugar. É um espaço para quem quer realmente se entender e crescer. Adoraria ter você lá. Número 4. Tempo mais ausência é igual a dúvida. No início, ela está segura. Acredita que tomou a decisão certa. Talvez até se tenha sentido empoderada ao partir, dizendo a si mesma que você sempre estaria lá, caso ela mudasse de ideia. É assim que a maioria das pessoas lida depois de deixar alguém. Reescrevem a história para se tornarem heroínas. Mas o relógio começa a contar a partir do momento em que você desaparece. Não por despeito, mas por evolução. E o que acontece com o tempo, na ausência da sua atenção, é algo que ela nunca antecipou: a dúvida. A ausência não apenas te remove fisicamente, ela apaga a versão de você que ela assumia que estaria esperando. Quanto mais tempo você permanece ausente, mais difícil fica para ela sustentar a narrativa que construiu. O tempo expõe as mentiras, amplifica o silêncio. E quanto mais distância você cria, mais espaço ela tem para ficar com o único elemento que não consegue controlar: os próprios pensamentos. No início, ela está distraída demais para perceber. Talvez haja alguém novo, talvez se apoie em amigos, fingindo que está melhor. Mas as semanas passam, o seu nome não aparece, não há mensagens de saudade, não há curtidas, não há sinais de fragilidade emocional, apenas quietude. E então chega, e se ele realmente seguiu em frente? E se eu joguei minha carta forte demais? E se eu deixei algo real e agora acabou para sempre? Esse é o poder do tempo e da ausência combinados. Juntos, eles quebram a ilusão de que você sempre será uma opção. A dúvida começa a corroer a confiança dela, a mesma confiança que a fez acreditar que você a perseguiria. Agora ela persegue a clareza, mas você não oferece nenhuma. Isso é o que a assombra. Não a sua presença, mas o seu desaparecimento. Não as suas palavras, mas o silêncio que ela não consegue decifrar. Isso não é vingança, é a natureza seguindo seu curso. Você removeu o suprimento emocional, recuperou a sua energia, e ao fazer isso, desencadeou uma reação que nenhuma discussão, nenhuma conversa de fechamento, nenhum grande gesto poderia ter alcançado. A dúvida é onde o arrependimento começa a crescer. Número 5. A fria percepção chega quando você não volta. Ela pensou que era temporário, que o seu silêncio era apenas uma fase, que eventualmente você quebraria, mandaria uma mensagem em alguma noite solitária, cederia só para se sentir visto de novo. Era nisso que ela contava, não porque seja malvada, mas porque estava acostumada a ser desejada.
Ela assumia que os seus sentimentos eram mais fortes do que o seu autorrespeito. Mas então os dias se tornaram semanas, as semanas, meses, e ainda nada. É aí que a fria percepção chega. Você não vai voltar. Esse momento não a golpeia de uma vez. Ele se infiltra lentamente pelas frestas entre as distrações. Ele chega no momento em que o novo rapaz não a entende como você entendia. No momento em que ela pensa em algo engraçado e percebe que não sabe para quem mandar. No momento em que começa a digitar o seu nome no celular e lembra que você se foi. A maioria dos homens perde o poder ao deixar a porta entreaberta, ao permanecer disponível o suficiente para dar a ela uma sensação de controle. Mas você fechou a porta com chave e desapareceu sem bater com ela. Isso é o que dói mais. Você não queimou a ponte, simplesmente se afastou dela e construiu uma nova em uma direção que ela não consegue seguir. Isso não é crueldade, é evolução. Quando você não volta, envia uma mensagem mais poderosa do que qualquer palavra. Não apenas que você seguiu em frente, mas que superou a versão de você que precisava dela. E isso é o que ela nunca esperou. Não que você passasse para outra, mas que se elevasse além da dor, além da fantasia, além da parte de você que um dia ansiou pela presença dela. É aí que o arrependimento se torna real. Não quando ela sente saudade, mas quando percebe que não consegue alcançar a versão de você que sarou sem ela, a que encontrou paz na ausência, a que não voltou porque nunca precisou. Número 6. O ego dela não estava pronto para você a superar. Ela não esperava que você ficasse partido, mas também não esperava que você subisse de nível. Na maioria das vezes, quando alguém vai embora, acredita que está deixando para trás alguém que ficará emocionalmente paralisado, orbitando a memória. Essa é a rede de segurança do ego. Acreditar que você sempre estará um passo atrás, ainda esperando, ainda olhando, ainda aguardando. Mas quando você começa a se elevar, quando o seu corpo, a sua mentalidade, a sua disciplina se afinam, o ego dela recebe o primeiro golpe. Ela pode não dizer, pode agir como se não se importasse, mas pode me acreditar, ela percebe. Seja porque um amigo em comum menciona o seu crescimento, seja porque ela esbarra no seu perfil e sente a diferença na sua energia, no seu foco, no seu silêncio. Isso a golpeia. Não apenas porque você mudou, mas porque mudou sem precisar que ela visse. Você não se transformou para chamar atenção, evoluiu para sobreviver. E é aqui que o arrependimento se aprofunda. Não se trata apenas de sentir a sua falta, trata-se de perceber que ela não define mais a sua história. O capítulo dela está fechado, mas o livro só melhora, e ela não faz mais parte dele. Esse é um golpe brutal para o ego, porque no fundo ela acreditava ser o ponto mais alto da sua experiência emocional. Pensava que ninguém mais poderia te entender como ela, que ninguém mais poderia alcançar o nível de intimidade que vocês tinham. Mas agora essa intimidade é algo que você superou. O ego dela queria continuar sendo significativo, mesmo que ela não quisesse continuar comprometida. Queria a opção de voltar, mas você fechou essa porta ao se tornar intocável. E aqui está o que ela não consegue admitir. Ela não sente saudade de quem você era, sente saudade do controle que tinha sobre ele. Agora que esse homem desapareceu e você o substituiu por alguém forjado pela disciplina, pelo silêncio e pelo amor próprio, não resta mais nada ao qual ela possa se agarrar. Superar ela não foi a sua vingança, foi-se a sua libertação. Mas para o ego dela, é o começo de um arrependimento que ela nunca conseguirá superar. Número 7. A sua mudança de foco é o que destrói a ilusão dela. No início, ela era o centro do seu universo,
Cada movimento, cada pensamento, cada plano, ela fazia parte de tudo isso. Você podia sentir isso na forma como a olhava, na velocidade com que respondia, em o quanto se importava. Essa atenção, esse foco dava segurança a ela, dava poder. Por isso, quando foi embora, ela acreditou que uma parte da sua vida continuaria orbitando ao redor dela. Essa é a ilusão, que mesmo sem estar presente, ela ainda importaria. Mas quando seu foco muda, quando você retira a sua energia e a redireciona para dentro, você destrói essa ilusão. Ela não está acostumada a sentir a gravidade emocional se afastar dela. É sutil no começo. O seu nome não aparece mais. Você não assiste às histórias dela, não curte as fotos. Ela diz a si mesma que não é nada, mas com o tempo começa a sentir esse estranho vazio onde costumava viver a sua atenção. E quanto mais profundo é o seu foco no seu trabalho, na sua forma física, na sua paz, mais invisível ela se torna. Não porque você esteja jogando um jogo, mas porque realmente de jogar. Existe um tipo diferente de poder num homem que se move sem fazer barulho, que não anuncia o retorno, que não pede para ser notado, que se concentra, executa. Essa concentração, essa direção inabalável muda a sua energia. As pessoas a sentem mesmo à distância, especialmente ela. Ela pensou que você desmoronaria. Em vez disso, você se estabilizou. Ela pensou que a perseguiria. Em vez disso, você desapareceu na própria missão. E isso é o que a destrói, porque agora ela não é a protagonista da sua história. É uma nota de rodapé, um ponto de virada que te impulsionou à sua versão final. Quando o seu foco muda, você para de estar disponível para jogos, para migalhas, para memórias disfarçadas de oportunidades. Você enxerga através de tudo. Está concentrado demais para participar, ancorado demais para reagir. E essa certeza silenciosa é isso que a segue. Não porque você seguiu em frente, mas porque encontrou algo mais importante do que ela, a si mesmo. Número 8. Você foi uma lição, agora é um padrão. No início, ela pensou que poderia te substituir, talvez até melhorar. Acreditava que havia opções melhores, energias mais emocionantes. Alguém que não a desafiasse, alguém mais fácil de controlar. Talvez até tenha encontrado alguém novo temporariamente. Mas com o tempo, algo estranho começa a acontecer. Quanto mais ela se afasta de você, mais claramente enxerga o que perdeu. Porque agora ela não está apenas comparando novos homens a uma memória, está comparando-os a um padrão. E esse padrão é você. Ela pensava que você era mais um, mas agora, em retrospecto, você se tornou algo completamente diferente. O homem que lhe dava paz quando o mundo dela era caótico. O homem que se manteve firme enquanto ela era incerta. O homem que ofereceu profundidade quando ela nem sabia que precisava disso. Isso não se desvanece, perdura. E quanto mais ela sai com outros, mais percebe o quanto essa energia era rara. Em toda a minha trajetória clínica, vi esse padrão se repetir. O arrependimento não é ruidoso, não é um grande colapso emocional. Ele se manifesta numa frustração silenciosa, em conexões que não evoluem, em rolagens de tela à noite, em momentos em que ela percebe que os homens que está conhecendo não são feitos como você. Eles não lideram, não a entendem, não a fazem sentir segura, porque não são você e nunca serão. Você foi uma lição, uma prova que ela reprovou, um espelho no qual não estava pronta para se olhar. E agora você é o projeto, o fantasma que persegue cada encontro que não chega perto. Isso não é algo que ela admitirá em voz alta. Talvez até finja que está mais feliz agora. Mas no fundo, nos espaços que ela não compartilha, a sua presença ainda ressoa. Esse é o preço de deixar alguém real.
Você não implora para ser lembrado. Você se torna inesquecível, não porque tentou, mas porque incorporou algo verdadeiro, algo sólido, algo que ela não reconheceu até que foi embora. E agora ela não busca o amor. Ela persegue uma versão de você que só existe na memória.